podemos nos aproximar mentalmente desse Pai magnânimo e Criador. Porque sabemos que Ele está em nós, Ele está em toda parte, Ele está, afinal de contas, no universo, em tudo que existe. Então, Kardec vai esclarecer esses pontos. Aliás, ele vai apresentar as dúvidas e o Livro dos Espíritos vai esclarecer os pontos controvertidos. E aí, ele buscou também detalhes ignorados das grandes questões, como, por exemplo, o mito de Adão. O mito de Adão e Eva, aquela questão da serpente, da maçã, aquela coisa que nós sabemos ser, vamos dizer, um mito, uma lenda, qualquer coisa desse tipo. E ali nós vamos encontrar, não é, aquele momento em que ele vai abordar, o professor Rivaio, questões relacionadas com a criação do mundo, com o surgimento dos primeiros seres, e assim por diante. Também a reencarnação, nós podemos aqui enumerar vários pontos que Allan Kardec aborda para que fossem esclarecidos. Aclarou temas polêmicos como esse de Adão e Eva. E é tão lógica, tão sábia a resposta dos espíritos superiores, que muitas vezes eu me pergunto, por que todo mundo não sabe isso? Por que todo mundo não fica assim entendendo, tendo uma noção mais precisa acerca dessas coisas todas? Esses temas que ainda hoje são polêmicos, o céu e o inferno, por exemplo, que hoje o inferno é mais falado do que o céu, porque nos outros ramos do cristianismo, o que é tão apresentado o tempo todo? O inferno. E Satanás, não é? Parece que fala-se mais de Satanás do que de Deus. E quanto mais a criatura fortalece Satanás, mais Deus fica enfraquecido. Porque se houve uma queda dos anjos, como a Bíblia narra, mas que isso tudo tem que ser examinado pelo espírito da letra, e não ficarmos apenas no que está escrito, não é? Na letra apenas. Mas o que acontece? Há uma queda dos anjos, um daqueles anjos era Satanás, ele vai fundar o inferno, e o inferno é isso tudo que é descrito. E o que acontece de esquisito nisso, que é um paradoxo, é que quando Deus quer castigar um de seus filhos, para onde ele manda o filho? Para o fogo do inferno, aos cuidados de Satanás, porque depois nem Deus tira ele de lá, é para toda a eternidade. Então Satanás, ou Lúcifer, o que nome tem, é mais forte que Deus. Então é um paradoxo, uma incoerência. E são temas polêmicos que a doutrina espírita esclarece de maneira extraordinária. E algo muito importante, resgatou o Evangelho do Cristo. Trouxe o Evangelho do Cristo na sua feição mais pura. Por isso é que em Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca logo no início que o que ele vai apresentar nessa obra é a parte moral dos ensinamentos de Jesus, porque foi aquela que teve menos interpolação, adulteração, modificação. Mas ali não está a parte, o conjunto, né, do ensinamento de Jesus. É importante lermos o Novo Testamento para conhecermos o Novo Testamento, estou falando do Evangelho, para conhecermos realmente aquelas passagens todas maravilhosas da vida de Jesus. Aliás, vou abrir aqui um parênteses, antes que eu me esqueça, abrir um parêntese. Eu tenho notado, não é, nas viagens pelo Brasil todo ano, eu tenho observado o seguinte, que o meio espírita está estudando mais, porém não o suficiente, mas já está estudando mais. Quase toda casa espírita já tem seus grupos de estudos, estudam a codificação uma vez por semana, depois a outro grupo estuda às vezes André Luiz, ou Joana de Anjos, ou Manuel Filomeno, e assim por diante. Mas o Evangelho de Jesus está ficando um pouco de lado. Eu não tenho encontrado grupos de estudos do Evangelho, é muito raro. E nós precisamos conhecer mais o pensamento do Cristo.
Precisamos mergulhar no nosso interesse, porque a transformação que a humanidade necessita tem por base o ensinamento de Jesus. Nós vamos falar nisso mais um pouquinho daqui para frente. Então ele resgatou o Evangelho do Cristo das brumas da Idade Média para que resplandecesse como o verdadeiro caminho para a regeneração da humanidade. Esse CS aí cai embaixo. Bom, o trabalho de Allan Kardec, o trabalho do professor Rivaio, afinal de contas, e depois Kardec, é um trabalho extraordinário realmente. E a doutrina espírita está adiante do tempo, como eu disse. Eu quero lembrar aqui uma frase do espírito Calderaro, que está no livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, de André Luiz. Quem não leu No Mundo Maior deve ler, porque é uma obra extraordinária. Aliás, ler a obra toda de André Luiz. Muito bem. No livro No Mundo Maior, Calderaro tem uma frase que eu cito muito. Essa frase, ela nos dá uma ideia do que deva ser o nosso trabalho. Ele diz assim: o homem, abre aspas, o homem, para auxiliar o presente, deve viver voltado para o futuro da raça. Deve viver no futuro da raça. O homem, para auxiliar o presente, deve viver no futuro da raça. Uma frase pequena. Mas olha o que essa frase está dizendo. Todos os grandes vultos da humanidade viveram adiante do tempo. Todos os grandes vultos. Tanto que só 50 anos, às vezes, após a desencarnação desse vulto, é que a obra dele vai ser descoberta. De repente, um grande benfeitor da humanidade. E aí as pessoas começam a descobrir: fulano tinha razão. Olha bem o que foi que ele deixou para a humanidade. Então os grandes vultos, eles viveram muito adiante do tempo. E por excelência Jesus. O Evangelho do Cristo é atemporal. É para todos os tempos. Este conjunto de ensinamentos, esse legado de luz que Jesus deixou para a humanidade, está adiante do tempo. Por isso, mesmo hoje, com a chave que a doutrina espírita apresenta, para que entendamos os pensamentos de Jesus, nós ainda não conseguimos mergulhar na profundidade desses ensinamentos. Muita coisa ainda fica para que nós possamos pensar mais, meditar mais. Vejamos aqui o seguinte, esse é Leon Denis, mas eu vou primeiro apresentar uma frase de Aníbal de Silas, que está num livro imperdível, Memórias de um Suicida. Quem não leu, deve ler. Tem gente que fala assim: mas é um livro pesado. E não é pesado esse filme que passa. Não são pesados esses filmes que a televisão passa aí, uma coisa horrorosa. Esses filmes de terror, esses filmes disso, filme daquilo, e crimes assim hediondos que são mostrados na televisão. Leia Memórias de um Suicida, porque não tem nada disso que se possa imaginar, não é? E vale a pena porque é uma obra magistral. Muito bem, então Aníbal de Silas, que é um dos grandes instrutores da colônia Legião dos Servos de Maria, que recebe suicidas resgatados do Vale dos Suicidas. Aníbal de Silas é um mestre que transmite para os suicidas que foram resgatados, que já estão numa situação bem melhor, os ensinamentos de Jesus. E é uma coisa extraordinária ler como ele transmite os ensinamentos do mestre. Mas a certa altura ele tem a seguinte frase: a doutrina de Jesus tem origem no próprio pensamento divino. Portanto, o que Jesus trouxe para a humanidade é a consubstanciação do pensamento divino, para que a humanidade possa vislumbrar o que nós necessitamos aprender. E aí, Leon Denis diz assim: a eterna criação, a eterna renovação dos seres e das coisas é tão somente a projeção do pensamento divino no universo. Isso está no livro também imperdível, O Grande Enigma, no capítulo 1. Todos os livros que eu vou falar aqui são imperdíveis. Então, a ciência do infinito, isso
Isso tudo aí, meus irmãos, é a ciência do infinito, que Kardec menciona na introdução do Livro dos Espíritos, item 13. Ele vai falar da ciência do infinito. E nós agora estamos sabendo que existe uma ciência do infinito. Livro dos Espíritos, introdução 13. Vejamos agora o diálogo. Antes de mostrar o texto, vamos falar o que vem agora, o diálogo maravilhoso do Espírito de Verdade com Allan Kardec. Ainda ele era professor rival. Nem tinha lançado o Livro dos Espíritos. Estava naquele começo, quando havia já um projeto para que ele pudesse, então, apresentar as perguntas à equipe do Espírito de Verdade, ao próprio Espírito de Verdade, não é? Muito bem, então, Kardec vai ter a oportunidade, pela primeira vez, de entreter um pequeno diálogo com o Espírito de Verdade. E à época também, ele menciona isso em Obras Póstumas, que ele não tinha, assim, muita ideia de como se dirigir a um espírito. Ele chamava de meu espírito familiar. Vamos ver o que ele fala. Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-lhe quem és? A resposta: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Obras Póstumas, página 274. Veja bem, meus irmãos, que ele está disponibilizando 15 minutos, uma vez por mês. Eu achei isso tão pouco, mas tão pouco, que depois eu fiquei pensando, quem sabe mais para adiante, o Espírito de Verdade deu meia hora, em vez de ser 15 minutos, não dava tempo para nada. Então eu fiquei imaginando, mas será possível que não podia ser meia hora, né? Ou mais vezes, em vez de ser uma vez por mês, qualquer coisa assim, não é? Então, a revelação se achava em curso e nada poderia detê-la. O Espírito de Verdade abre o painel do infinito, inaugura a Era da Razão. Esse trechinho é do meu livro Entrevistando Allan Kardec. Muito bem, aqui nós já estamos com uma ideia mais precisa da importância da doutrina espírita, não é? Conhecendo o Livro dos Espíritos rapidamente, a introdução apresenta 17 itens. A primeira parte intitulada das causas primárias. Cada uma das partes do Livro dos Espíritos vai resultar numa das obras. E o curioso é que a primeira parte resulta no último livro, no quinto, que é a Gênese. Essa primeira parte das causas primárias é apenas 7% do livro. A segunda parte, intitulada do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, constituída de 53% da obra, e vai resultar em O Livro dos Médiuns, publicado no ano de 1861. A terceira parte das Leis Morais, 30% do livro, e vai dar depois, no desdobramento, o Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte tem esse título tão bonito, das Esperanças e Consolações, é apenas 10%, e vai ser desdobrada no livro O Céu e o Inferno. A conclusão apresenta 9 itens. Vejamos que essa terceira parte das leis morais é exatamente aquela que Kardec vai apresentar em O Evangelho segundo o Espiritismo, num desdobramento, e colocando também as passagens da vida do mestre e também a opinião dos espíritos, não é? Os espíritos vão dar mensagem, quem não leu deve ler, mas eu sei, e todos nós aqui sabemos, que o Evangelho segundo o Espiritismo já vendeu assim milhões de exemplares, não é? Porque desperta muito interesse e é uma obra que consola, porque esclarece também, não é? Então apresenta uma consolação de esclarecimento, através de esclarecimento. O Céu e o Inferno é uma obra pouco lida no meio espírita, mas é extraordinária. Recomendo o Céu e o Inferno. A segunda parte do Céu e o Inferno apresenta 66 comunicações de espíritos. E o interessante é que depois nós vamos encontrar Chico Xavier trazendo, não é, aquelas páginas, aquelas cartas dos espíritos para os familiares, amigos e tudo mais. Mas no Céu e Inferno, ali já estão muitas comunicações
comunicações de espíritos que vieram relatar a sua condição no mundo espiritual, a partir do que fizeram na Terra, encontrarem no mundo espiritual. Vale a pena ler. Tem casos ali muito interessantes. Vejamos agora que a doutrina espírita revolucionou velhos postulados. Vamos ver o que a doutrina espírita revolucionou. Primeiramente, não mais as penas eternas como castigo. Isso é fundamental, é básico, é importantíssimo, porque as pessoas ainda às vezes pensam assim, que fulano cometeu um crime, por mais hediondo que seja, vai para o inferno eterno e fica lá para toda a vida. Mas a doutrina veio mostrar que por mais hediondo que tenha sido o crime, aquela criatura vai receber uma oportunidade, mais de uma, para que possa começar o seu processo de redenção de si mesmo. Portanto, não existe isso de castigo. Deus nem castiga, nem perdoa. Deus instituiu as leis que regem o universo. Quando a pessoa infringe a lei, é a própria lei que dá a resposta. É a resposta da lei. Ação e reação. Nós estamos vendo aqui o que a humanidade está fazendo com o planeta. Não precisou Deus vir de lá dar um castigo aqui para a humanidade com os cataclismas, com as coisas que estão acontecendo. Mas eu ouvi uma pessoa falar dentro do ônibus, estava indo de um lugar para outro lá na minha cidade de ônibus, e a pessoa estava conversando com outras, e às vezes elas falam muito alto dentro do ônibus, né? E disse assim, sabe aquela coisa do Titanic? Estavam falando do Titanic. Não foi agora, nós temos 4, 5 anos. Falou assim, sabe aquela coisa do Titanic, aquele desastre? Aquilo foi a mão de Deus que abateu e destruiu aquele navio no meio, porque aquelas pessoas eram muito metidas. Olha que singeleza, que simplória criatura, de achar que é por isso que aconteceu aquele desastre, não é? Quando nós ouvimos falar uma bala perdida alcançou um inocente, e era inocente mesmo, e a doutrina vem nos explicar essas coisas todas, porque somente através desse entendimento que Deus não castiga e nem perdoa, é que as pessoas vão entender. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 1009, o apóstolo Paulo, comentando a respeito do castigo eterno. E ele diz assim, a certa altura, como é possível imaginar que uma pessoa cometa uma falta não eterna que vai resultar num castigo eterno? E nós podemos perguntar, quando Deus criou seus filhos, e lá a doutrina nos mostra simples e ignorantes, não é? Questão 76 do Livro dos Espíritos, criou simples e ignorantes, muito bom. E aí, será que Deus não sabia que os filhos iriam errar? Ignoravam tudo, eram de uma simplicidade, porque sem conhecer nada, não é? É claro que ia cometer erros, então Deus já tinha preparado, agora errou, castigo eterno. Inferno, chama do inferno, aquelas coisas. Aliás, eu vou contar um caso para vocês. Quando aquele filme Nosso Lar foi passado, né? Veio as telas, todo mundo foi, aquela coisa toda e tal. 2 pessoas vieram conversar comigo, 2 senhoras católicas, mas uma delas é que falou a questão que elas estavam imaginando. Então ela disse o seguinte, Sueli, você sabe que eu sou católica, não sabe? Eu falei, sei. Pois é, eu fui assistir Nosso Lar, porque eu queria saber como que os espíritas falam a respeito da vida após a morte. E eu gostei, sabe, Sueli? Mas só não gostei de uma coisa. Eu falei, o que foi? Daquele tal de umbral. Eu não gostei daquilo, né? Que coisa horrorosa. Aquela lama, aquelas almas, elas falam alma, né? Aquelas almas todas mergulhadas naquela lama. O próprio André Luiz caiu de cara na lama. Eu não gostei daquilo, Sueli, coisa horrível. Aí eu falei assim, bom, você é católico, né? Sou.
Você acredita no inferno? Acredito. Então, o inferno é um fogo eterno, ardendo, e as almas que vão para lá não ficam queimando eternamente? Ah, ela ficou meio assim, ah, é. Eu falei assim, qual que é preferível? A chama, o fogo do inferno ou a lama fresquinha do umbral? Porque faz bem para a pele aquela. Aí a gente falasse com ela, né? Então, a pessoa ficou meio assim, né? Eu falei, pensa, minha vida, pensa, porque aquilo também não é para sempre, né? Então é assim que as pessoas às vezes têm uma noção das coisas. E também o Espiritismo vem mostrar a justiça divina perfeita, equânime. A justiça divina não comete erros, nós sabemos disso, mas as pessoas pensam que sim. Pensam que Deus está lá, não está nem aí para as pessoas aqui na Terra, até pessoas que se dizem cristãs, que são católicas, que são protestantes, evangélicas, ou sei lá o que, falam que Deus às vezes protege uns, não é? E castiga outros. E há aquela noção que só vão ser salvas as pessoas que seguirem aquela religião. Só que é uma religião, essas agora, de vários ramos do cristianismo, que foram, vamos dizer, criadas, assim, essa noção, esses títulos que tem por aí agora, não é? Há pouco tempo, vamos dizer, 200 anos. Só vão ser salvas essas pessoas que seguirem isso. E o restante da humanidade, todo, para onde foi? Bom, então aí